grandes bares, assim, cafés. Tem o Savoy, o Flutuante. O Café Lafayette ficava na esquina da Rua do Imperador com a 1º de Março. A esquina do Lafayette era um bar em que tinha mesinhas com cadeiras nas calçadas e o pessoal se sentava, ou então ficava tomando um cafezinho no próprio balcão em pé. A maioria ficava sentado. E era o local onde se resolviam os grandes negócios do Recife. E era o centro da fofocagem. Médicos, políticos, todos frequentavam o Lafayette. Todos, era a fonte de informação do Recife. Que eu tenho quase certeza que algumas pessoas do Lafayette não faziam vista boa para esse pessoal, né? Porque lá no Lafayette você encontrava Vicente do Rego Monteiro, né? Você encontrava João Cabral de Melo, né? Você encontrava... Mauro Mota estava nos dois. Mauro Mota, daquele jeitão dele, bem comunicativo e bem alegre, era boêmio e era intelectual, então ele estava nos dois. Mas o Savoy, sob esse ponto de vista, era realmente o centro da boemia, o centro das atenções lúdicas, né, diversionais do bairro de Santo Antônio. O principal bar do Recife era o Bar Savoy. Tanto é o seguinte, que para ele convergiam estudantes, intelectuais, professores, era o ponto de referência do Recife. E o Bar Savoy, ele era central numa época em que a Avenida Guararapes era o coração do Recife. Então o Bar Savoy estava no coração do Recife. Então ele não ficava restrito só ao seu prédio, à sua parte interna. Ele se ampliava para a calçada com mesas de ferro, com cadeiras. Era aconchegante, era famoso pelo chope. O Bar Savoy foi um marco, sabe, na cidade do Recife. Eu frequentava o Savoy desde o começo, assim. Por exemplo, os primeiros donos foi o português Simões, sabe? E esse Estevão foi o último dono, assim, do Savoy. O Savoy era um centro, assim, de intelectuais, de artistas. No carnaval era um mar. Você se encontra, a gente fazia os cursos aqui. O ponto de referência é Savoy. O Savoy tinha um carnaval no sábado. Era aqueles gays, aqueles frangos bonitos do sul, bem vestidos, sabe? Eu me lembro que uma vez eu estava em Geraldo Freire falando sobre esses gays, esses frangos no Bar Savoy, e eles ligaram para o programa, assim, Líado, você vai ser o porta-bandeira. Eu digo, tá bom, meu irmão, pode me botar nessa jogada. Carlos Pena, naquela poesia dele, são 30 copos de chope, são 30 homens sentados, 300 desejos presos, 30 mil sonhos frustrados, ele já fala justamente do bairro de Santo Antônio. Ele dizia que o bairro de Santo Antônio mais parecia um festim. Por isso, no Bar Savoy, o refrão tem sido assim. Carlos, normalmente, ele e o pessoal da redação do Jornal do Comércio frequentavam o bar simplesmente para esperar a hora de sair da redação, que era sempre meia-noite. Eles ficavam esperando a última notícia. Tinha um jornalista aqui, Luiz Cisneros, ele era uma espécie de, hoje, um colunista político de referência. E ele adorava frequentar o Bar Savoy, porque o Bar Savoy, de alguma forma, ele era um ponto de entroncamento. As redações dos jornais, todas eram no bairro de Santo Antônio. Tinha o Diário de Pernambuco, Diário da Manhã, Diário da Noite, Jornal do Comércio. Tudo ali naquele eixo entre a Rua do Imperador e a Praça da Independência. E Luiz Cisneros, ele adorava chegar numa das rodas de fofoca, de conversa, de política, jogar um boato, uma notícia falsa e dava uma volta no quarteirão, passava ali pela frente da igreja, vinha pela a Rua da Palma e voltava de novo pela Guarará para ver já a repercussão da notícia que ele jogava. Eu me lembro que uma vez o sebista Jacaré, que eu vivo também muito na Praça do Sebo, Jacaré, eu levei uma menininha lá para o Savoy e para ganhar ela eu pedi uma salada de bacalhau. A moça, coitada, era uma moça pobre, assim, sem nenhum nível, né? Aí quando veio a salada, Jacaré todo pensando que ia ganhar ela, né? Aí ela, quando viu a salada de bacalhau, disse, oxente, cadê o feijão e a farinha?
Isso é comida para doente. Não quero isso, não. E o bar refletia o papel da mulher na época. As mulheres eram minoria. As mulheres iam ao Bar Savoy, mas eram minoritárias. Quando elas iam acompanhadas pelo noivo, namorado ou marido. Existia um pouco de discriminação, assim, em relação a ir aos bares. A gente não ia ao bar. Quem era que ia aos bares? Eram os homens. Nossos pais diziam que lá a gente não podia ir, não. Era só para homem. Engraçado, no Savoy tinha um garçom, Lulinha. Um cliente chamou e disse, olha, garçom, a cerveja está quente. Ele aí disse, é melhor uma cerveja quente do que uma mulher fria. Era um misto de cultura, de boemia e da vida noturna da cidade. Era o Savoy. Depois entrou em decadência, a frequência se tornou quase impraticável por pessoas